Então ele está se colocando mesmo como um servo, como um vassalo. E não me recusei a servir-vos. Assim, portanto, já que em mim não há nada meu, fazei de mim como o nobre dama faz com o que é seu. Sou vosso sem discussão, pela boa fé que vos prometi. Então, jurar a fé significa juramento de fidelidade entre esse pacto, né, essa homenagem que a gente chamava, entre senhor e vassalo. Né? Então está aí o relacionamento amoroso apresentado de forma quase jurídica. Quer dizer, o trovador que, para declarar o seu amor, se declara vassalo. Ok? Depois eu coloquei aqui um outro poema de um trovador. Esse era um clérigo. Isso não quer dizer que ele era um padre. Quer dizer, ele era uma pessoa, clérigo na Idade Média, não necessariamente era padre, né? Ele era um sujeito de alta cultura, quer dizer, ele tinha estudo, provavelmente formação universitária, isso que era o clérigo na Idade Média, né? Chamava Aires Nunes, ele é galego, quer dizer, aquela região que fica exatamente em cima de Portugal, né? Ali na Espanha, né? Exatamente em cima de Portugal, onde está Santiago de Compostela, aquele pedaço ali, do final do século XIII. Pois mim amor não quer deixar, quer dizer, pois a mim o amor não quer deixar, e dá-me esforço e esperança, mal venha a quem se dele desesperar. Mal venha para quem se desesperar do amor, né? Quem não tiver esperanças no amor. Cá per amor, quer dizer, pois, cá é a conjunção explicativa, né? Pois, por amor, através do amor, cuido eu, penso eu, mais valer. E os que dele, do amor, desesperados são, não podem nunca nenhum bem haver, nenhum bem ter. Aqueles que estão desesperados do amor, aqueles que não têm esperança no amor, não podem ter nenhum bem, nem fazer bem. E por essa razão, com amor, quero me alegrar. E quem tristura, quer dizer, tristeza, ou mal andança, mal andança é o contrário da boa andança, da bem-aventurança, né? Quer dizer, a mal andança, quer dizer, o azar, a má vida, né? Então, quem tristeza ou mal andança quiser, não lhe dê Deus outra coisa, né? Outra coisa, pois sem pagar, quer dizer, pois ele gosta de ficar na mal andança, pagar aí no sentido de apreciar, gostar, né? Ok? Esse poema do Aires Nunes, ele mostra o aspecto educativo do amor, né? Quer dizer, quem não tem esperança no amor não pode fazer nenhum bem, né? Então, o amor como a fonte de todos os bens. Então, isso para falar da concepção do amor cortês, que é uma concepção que continua ainda hoje, né? Vamos dizer assim, difundida e muito... faz parte do nosso imaginário coletivo. Tristão e Isolda é um mito de origem céltica, né? Os celtas são aquele povo que ocupavam boa parte da Europa e o que é hoje a Grã-Bretanha, né? Então, quer dizer, a Inglaterra, a Irlanda, aquele pedaço todo ali, Escócia e tal. Então, os celtas, eles tinham uma série de mitos, né? Entre os quais esse aqui do Tristão e Isolda. É difícil saber qual é a origem histórica disso, porém o que aconteceu, o que se sabe com certeza, é que surgiram no século XII várias versões diferentes desse mito, né? Então eu vou resumir aqui para vocês um pouco aquilo que essas versões todas têm mais ou menos em comum. Na verdade, ficou um pouco no imaginário ocidental como o mito do amor trágico, né? O Tristão se chamava Tristão porque a mãe dele, quando ele nasceu, tinha acabado de ficar sabendo que o pai dele tinha morrido, né? Então ele não chegou a conhecer o pai morreu numa batalha antes do Tristão nascer. Então, quando a mãe ficou sabendo que tinha ficado viúva, chamou ao seu filho de Tristão, exatamente porque ela estava triste, né? O Tristão, ele era sobrinho de um rei também mitológico, né, que se dizia que tinha orelhas de cavalo, né, que reinava na Cornualha. Cornualha é uma região ao sul da Grã-Bretanha. Então,
O rei Marcos reinava ali, o Tristão era sobrinho do rei Marcos. Um dia o rei Marcos, querendo casar, fica sabendo que na Irlanda havia uma princesa muito bonita, loira, que ele tinha inclusive visto, chegou um fio de cabelo dela vindo, né, do mar, né? Então ele se apaixona pelo fio de cabelo dela e manda algumas pessoas ali da sua corte irem buscar a dona daquele fio de cabelo, que era a Isolda, né? Então o Tristão, que era sobrinho do rei, vai na comitiva, que justamente vai buscar a Isolda e vai propor o desejo do rei Marcos casar com ela, né? Os pais da Isolda aceitam, só que a Isolda fica muito triste, porque ela nem conhece o rei Marcos e acha que vai ser um casamento infeliz, porque ela não o ama, nem conhece. E, sendo ela irlandesa, a Irlanda é realmente a região mais caracterizadamente celta da Europa, né? Na história, os celtas, os irlandeses são caracterizados como uma espécie de magos, né? Então tinha uma mulher ali na corte da Isolda que prepara uma poção mágica, um filtro mágico, como eles chamam, que deveria ser tomado na noite de núpcias, misturado com vinho. Quer dizer, o homem e a mulher que tomassem ao mesmo tempo daquela bebida se apaixonariam. Então era uma forma de garantir que a Isolda ia se apaixonar pelo rei Marcos, ia ser amada por ele e que ela não precisava se preocupar com a felicidade dela conjugal, né? Então, quando eles estão voltando para Cornualha de barco, né, vem a Isolda, o Tristão no barco, e vem a serva da Isolda, que se chama Brangien. E a Brangien, sem querer, se confunde, eles estão com sede e tal, ela acaba dando o vinho que estava misturado com o filtro mágico para o Tristão e a Isolda durante o caminho, né? Eles imediatamente se apaixonam um pelo outro. A Brangien se dá conta, fica se acusando, né? O fato é que ele se apaixona, não há nada para fazer, porque aquela poção realmente era muito eficiente, né? Então eles começam a ter um caso antes mesmo da Isolda casar com o rei Marcos, né? E depois que eles se casam, esse relacionamento continua. Há uma série de peripécias, que seria muito longo resumir aqui, não é? O Tristão rapta a Isolda, leva ela para a floresta, volta, eles são descobertos, tem uma série de peripécias, não é? De qualquer forma, o interessante é que, a um certo ponto, depois de alguns anos que eles tinham fugido da corte do rei Marcos, eles estavam dormindo um dia na floresta, os dois, e o rei Marcos encontra os dois nus numa caverna, né? E a espada do Tristão está assim do lado, né? O rei Marcos tem um desejo de matá-los com a espada do Tristão, mas ele acaba com pena dos dois e resolve perdoá-los, né? E o fato é que a Isolda volta para o reino jurando castidade, né? Dizendo que não tinha dormido com Tristão, né? E o rei Marcos acredita, né? Então, ela é submetida a uma prova, um juramento, não é? Na Idade Média havia muito essa ideia de que o juramento feito em nome de Deus, se fosse verdadeiro, tinha efeitos milagrosos, não é? Então, quer dizer, a pessoa, por exemplo, era chamada a segurar uma barra de ferro quente, não é? Se ela estivesse dizendo a verdade, não ia sentir a dor, não é? Coisas do tipo, né? Então, ela jura, né? E no dia que vai ser esse juramento público, né, eles fazem um ardil ali, não é? Quando eles estão indo para o campo onde ia ser o juramento, tinha chovido, então estava um pedaço assim com lama, né? E o Tristão aparece vestido de mendigo, com uma capa, ninguém o reconhece. E ela, quando se vê na frente daquela lama, pede àquele mendigo que a tome nos braços e ajude a passar pela lama, né?
E quando ele passa aquele trecho de lama, põe ela no chão e ela jura: eu nunca fiquei nos braços de ninguém, a não ser de meu senhor rei Marcos e desse mendigo que acabou de me carregar agora. Né? Então ela consegue, quer dizer, o juramento dá certo, né? E pronto, quer dizer, aí o relacionamento deles continua, né? Eles são descobertos de novo, tem todo um monte de fatos aí. O final da história é que o Tristão, para poder manter a sua promessa de não continuar traindo o rei Marcos, resolve casar com outra mulher, que também se chama Isolda, só que não é loura, como a primeira Isolda, né? É a Isolda morena. Né? Então ele se casa com essa outra Isolda, só que ele não consegue se envolver afetivamente com ela, porque ele não consegue esquecer a Isolda loura. Né? E, desconfiando disso, a esposa dele acaba inventando uma mentira, dizendo para a Isolda, a loira, que o Tristão tinha morrido. Ela morre de tristeza, a Isolda, e quando o Tristão chega e a vê morta, ele morre também. Né? Então é a história do amor trágico. Né? O fato é que aonde eles foram enterrados, depois nasceram duas plantas e as raízes se misturaram, os caules das duas, eu não lembro mais que planta que é, não é? Que se entrelaçaram, etc., falando como se o amor continuasse depois da morte. Não é? De fato, essa história do Tristão e Isolda, ela é muito sugestiva. Né? Em primeiro lugar, porque dá para ver, através disso, uma ideia que também é típica do século XII e que passou para a literatura posterior, que é a ideia de que o que dá sentido à vida é o amor. Então, todas as proezas que ele faz, e são muitas ao longo da história, né? Inclusive combates com monstros, etc., é tudo em função do amor que ele sente pela Isolda. Né? Essa é uma ideia importante. Então essa ideia do heroísmo e do amor juntos, um justificando o outro, isso é uma novidade do século XII, não existia antes. E, sendo que o amor é aquilo que dá sentido à vida, o amor justifica também até a morte. Né? O próprio Tristão e Isolda começa fazendo uma alusão a como que o amor e a morte se entrelaçam, não é? Que também é uma novidade do século XII e que passou, por exemplo, para a nossa concepção do que é o ideal romântico, né? Quer dizer, de morrer por amor, etc. Né?